O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que ele possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar e o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais obedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas é preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite também à reflexão de cada um de nós.
Na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Josué, nós vamos perceber e buscar lá na história por que essa leitura de hoje faz esse contexto. É bem interessante. Daqui a uns dias a gente vai participar do Sábado Santo, né? O Círio Pascal, aquela fogueira, o povo caminhando na escuridão, o diabo cantando eles a luz de Cristo, com o círio aceso, porque é Páscoa. Jesus vai ressuscitar. Mas depois vão ser programadas algumas leituras que tem tudo a ver com a leitura, a primeira leitura de hoje. Eu acho que os jovens da catequese, né, que estudam, que estão se preparando para a Eucaristia, do Crisma, é bom ouvir. Por isso, o Êxodo vai apresentar um Deus que vem ao encontro do seu povo que está aprisionado no Egito. Essa prisão durou anos, o povo sofrendo, o povo cativeiro, o povo sofrendo na terra do Egito, castigado pelo faraó. Deus diz assim, promete aquele povo: eu vou libertar o meu povo da escravidão e vou conduzi-los a uma terra prometida. Diz a leitura, onde ela corre leite e mel. Essa condução do povo, Deus vai fazer tudo, né? Vai armar todo aquele percurso com as pessoas, colocar os profetas. Só que essa travessia até a terra prometida, ela vai durar anos, o povo caminhando em busca dessa terra prometida. Lá pela Santa, o povo que Deus vai conduzindo para essa terra prometida vai ficar meio revoltado contra Deus. A gente não tem o que comer, parece que era melhor que a gente tivesse na escravidão, porque pelo menos a gente tinha o que comer. A gente agora tem essa miséria, tem essa cebola, papá. E Deus vai vir mais uma vez ao encontro daquele povo, em uns acampamentos, eles param para descansar. No dia seguinte, aparece uma coisa bem interessante que vai dar base a essa leitura. O que é que aparece no acampamento? O maná, uma espécie de farinha bem fininha. Quando merece um dia, os campos estão cheios daquela farinha. Eles recolhem aquelas farinhas todos os dias, porque ela vai cair todas as noites. Eles vão fazer o pão. Só que lá pelas tantas, eles também vão se revoltar com esse maná. Mas também Deus vai dizer: não, vamos seguir, vocês precisam chegar lá, porque a terra de lá é uma terra que vai produzir os frutos para vocês próprios alimentarem. E Deus vai fazer aquela travessia que nós vamos ouvir lá naquele sábado santo daquela leitura, a travessia do Mar Vermelho, onde Deus vai fazer aquela multidão de gente inteira passar a pé enxuto no mar e vai se abrir. É uma das leituras de lá. Quando chegando do lado de lá, que eles estão a terra prometida que Deus promete para eles, eles vão trabalhar e vão festejar a Páscoa, nessa leitura de hoje, onde eles vão comer os alimentos, os primeiros alimentos, frutos do trabalho deles. Comer esses alimentos na terra prometida, onde a partir de agora eles vão cultivá-la, o maná acaba. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa até o final. Chegando lá, o maná acaba e eles vão agora ter que trabalhar para produzir seu próprio alimento. Na segunda leitura, São Paulo vai fazer uma coisa bem interessante. Deixai-nos reconciliar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia a dia da nossa vida, na correria, nas coisas que vão acontecendo, a gente tem um coração fechado. Muitas vezes Deus quer realizar muitas coisas boas na nossa vida, mas nós não damos abertura para que Deus possa trabalhar na vida de cada um de nós.
Deus não pega ninguém à força pela mão, não conduz ninguém à força, Ele dá plena liberdade a cada um de nós para que a gente possa seguir o nosso caminho. Para que a graça de Deus venha ao nosso encontro, é preciso que também abra meu coração para que essa graça de Deus possa entrar. Muitas vezes a gente vai para uma missa da renovação carismática, a gente vai louvar, a gente vai em algum lugar de domingo, né? Uma celebração linda, uma igreja aconchegante, mas o nosso coração está fechado, ele está endurecido, ele não se abre à graça, à alegria e à misericórdia de Deus. É preciso deixar o nosso coração, abrir a nossa casa para que a gente possa nos reconciliar com Deus. Que é tudo isso que vai acontecer no Evangelho de hoje. A parábola do Evangelho de hoje, ela faz parte do bloquinho do livro de Lucas, capítulo 15, onde tem 3 parábolas. Quem pode dizer a parábola sobre Jesus? A ovelha perdida, que o homem deixa 99 e vai buscar aquela que se perdeu. A mulher que perde uma moeda e vasculha a casa inteira, quando encontra, chama as vizinhas e se alegra porque encontrou a moeda. E a terceira parábola, a do pai misericordioso. Essa parábola do pai misericordioso, ela tem muita chave de leitura. Se vocês ouvirem as missas hoje pela televisão, cada pai vai trazer uma chave de leitura diferente. E eu, é lógico, vou trazer também uma diferente, que eu nunca tinha feito com as pessoas. Mas lendo e refletindo e observando, eu vou jogar as pedras para vocês. Tá? Vamos lá. O Evangelho vai dizer que Jesus está falando para quem? Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para escutar. Publicanos e também os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Publicanos e fariseus, homens que seguiam a lei à risca, eram obedientes em tudo, nas normas, lavar as mãos, lavar os corpos, né? de lavar as mãos de comer, vão questionar Jesus, Jesus come com os pecadores, isso aqui, mas então, a parábola de hoje, Jesus está falando para os publicanos e os mestres da lei, tá? Não esqueçam disso. Jesus vai contar uma historinha. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais velho, filho mais novo, desculpa, vai chegar com o pai e vai dizer: pai, dá a minha parte delas. Quando naquela época o filho fazia isso, era como se ele matasse o próprio pai. Como se ele dissesse assim: a partir de hoje eu não tenho mais família, eu vou enterrar meu pai vivo. Porque a gente sabe que herança só é dividida na morte dos pais. Na morte dos pais, a herança é dividida. Ele pediu a parte dele antes. Ou seja, não quis saber da família. Saiu para uma vida desenfreada. Ele foi beber, trazendo para os dias de hoje, né? Ele foi viajar para São Paulo, para não sei para onde, Rio de Janeiro. Ele bebeu, cheio de amigo. Ele foi para lugares para prostituição, né? Ele gastou dinheiro com drogas, com narguilé, com um monte de coisa, com carne, com pó, pedrinha, e estava cheio de amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando o dinheiro acabou também as amizades, acabou as oportunidades para ele, e ele começou a passar fome. Arrumou um trabalho fora da cidade, numa fazenda, para cuidar de porcos. Porcos, para aquela época, é um animal impuro.
Entendeu? Ele quer comer a comida dos povos, mas nem isso não para ele. Quando ele está na situação, ele cai em si. Meu Deus, os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando necessidade. Vou voltar para casa e vou dizer ao meu pai: pai, peguei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado meu filho. Vocês perceberam que ele está quase que na hora que ele cai em si no arrependimento, ele quase que professa um ato de contrição. Meu Deus, peguei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado meu filho, né? Como se fosse um ato de contrição. E ele vai voltar para casa. Voltando para casa, o pai vai deixar de longe. O que é que o pai faz? A atitude poderia ser o contrário. O pai corre ao encontro dele, abraça e ele vai dizer ao pai: pai, peguei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me ao menos do empregado. O pai faz o quê? Chama os empregados, coloca uma túnica desse filho que voltou arrependido, um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vai buscar meu novilho, porque nós vamos festejar. E quais são as palavras do pai? Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Até aí, tudo bem? Segundo filho, e um outro filho mais velho. O filho mais velho está na roça, trabalhando. Quando vai chegando em casa, escuta barulho, escuta dança, né? Violão, sanfona, gaita, sei lá o que era, tocando lá. E ele chega de empregado: o que está acontecendo aí? Ah, teu irmão voltou. E teu pai está fazendo uma festa porque recuperou ele sem salvo. O que é que o filho faz? Você se revolta, está com o coração endurecido, com raiva, ele fica com mais raiva ainda e não entra na casa. O pai vem ao encontro dele, desse filho, né? Teu irmão, ele vai dizer assim: eu trabalho, olha só as palavras do filho mais velho, eu trabalho para ti há tantos anos. Vocês viram? Ele não se coloca como filho, ele se coloca como empregado. Eu trabalho para ti há tantos anos, e todo mundo me deixa de um cabrinho festejar com meus amigos. Vem esse teu filho que esbanjou todo o dinheiro em prostitutas e bebida, e tu matas para ele ouvido cevado. A atitude do filho mais velho é a atitude de alguém que está com o coração duro, está com o coração endurecido. Ele é capaz de se alegrar com a alegria do próximo. Ele é capaz de se alegrar com a conquista das pessoas. E ele fica lá fora, porque o evangelho não vai dar continuidade. O padre quer dizer agora, jogar a pedra para vocês, é que a gente precisa refletir. Aqui nós temos três pessoas: um pai misericordioso, que está sempre disposto a perdoar mediante as situações, um filho que apronta bastante, mas cai em si e se arrepende e reconhece a sua falta, a sua miséria e volta para a casa do pai, e um filho com o coração endurecido, que é incapaz de se alegrar com o irmão, né, com a alegria dos outros. A pergunta que o padre vai fazer para vocês é: com qual desses três eu me pareço mais? Qual desses três se parece comigo? Eu sou uma pessoa misericordiosa,
diante de algumas situações da comunidade, da minha família, do meu trabalho, eu consigo perdoar as pessoas que fizeram alguma coisa errada comigo? Eu sou uma pessoa que, diante da situação, digo assim, olha, Deus, eu vou perdoar essa pessoa, porque eu também sou uma pessoa que apronto também. Ou eu sou uma pessoa, como um filho mais velho, que tem o coração endurecido, que sou incapaz de me alegrar fora do outro, que sou incapaz de me alegrar com meu irmão em casa, os jovens, que tinham uma nota melhor do que a minha na escola. Eu sou incapaz de me alegrar com meu colega de profissão que recebeu um aumento de salário ou cresceu e mudou de cargo. Eu sou incapaz de me alegrar com a pastoral da liturgia, porque ela está mais preparada do que a pastoral do dízimo. Eu sou incapaz de me alegrar com as pessoas que estão ao meu redor, porque elas estão felizes, porque elas estão prosperando. Ou eu sou aquela pessoa com o coração endurecido, incapaz de me alegrar com a vida do outro. Ali o Pai agora diz para cada um de vocês: cada um se coloca no lugar do seu coração. A gente, quando a gente fecha nossos olhos e abaixa nossa cabeça, a gente consegue identificar com qual dessas três me parece. Com o Pai, que perdoa tudo, com o Filho, que se arrepende, arrependido, ou com o Filho, do coração endurecido, incapaz de se alegrar com a alegria de Deus. Pensemos nessa parábola, nessa semana de hoje, domingo, com qual desses três personagens eu mais me pareço no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. fiquemos de pé, irmãos e irmãs, e profetemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu